Que é quando seu pai morre? Dezembro. Dezembro. Ela morre em dezembro. Que dia? Dia 4 de dezembro. Que dia ela faz aniversário? Junho. E seu pai? 6 de agosto. E aí, tá, ok. E aí o contrato da casa de aluguel era renovado em novembro. E aí ela fala, liga pro seu pai e pede pra ele comprar a casa. E o aluguel da casa era muito alto. Então meu pai pagava, em novembro ele pagava o ano inteiro adiantado. Aí eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, a casa que a gente tá morando aqui, você tem algum interesse de comprar e tal? E aí ele vira e fala bem assim, por quê? Eu falei, não, pai, porque o aluguel é muito alto. Se você desse 3 aluguéis que você paga anual, você dá uma entrada, você continua pagando, enfim, às vezes compensa mais do que você ficar. E ele falou, agora eu não consigo, porque ele estava com vários investimentos. Ele estava montando uma fábrica para ela. Ele estava montando uma fábrica de etiquetas, que a principal cliente já ia ser a empresa que meu pai trabalhava. Então ela só tinha que montar tudo, deixar tudo organizado e a partir Ela dali... ia começar a trabalhar. Exato. Só que nisso, para ela começar a trabalhar, assim que meu pai começa a montar a fábrica, ela traz pessoas para ajudarem ela a montar a fábrica. Dentre essas pessoas, o meio-irmão dela, que eu não sabia nem que existia, e ela não apresentou ele como meio-irmão. Que é o nome dele? Cairon. 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 Você conheceu ele? Mas ela não falou que ele era irmão dela, ele era um funcionário da empresa. Ela traz ele como funcionário, mas ele não mora na sua casa. Não, ela aluga uma casa para funcionários e eles vão morar lá. E aí, por que eu contei da questão do aluguel? E aí eu ligo pro meu pai, eu falei, pai, você tem interesse de comprar a casa? Aí ele falou, não, agora não. Mas eu vou pagar o aluguel mais um ano e aí no final do contrato a gente vê isso. E aí eu fui falar pra ela, falei, olha, eu conversei com meu pai e tal, e ele falou que agora não. Ela, mas se não for agora, não adianta mais. Porque ele vai morrer, então eu preciso que ele compre agora, gente. Exato. Vai morrer, então... E agora vai chegar no meu ponto. E aí ela fala o quê? Não, vou fazer ele comprar agora ou não? Ela desiste? Não, ela desiste. Ela, tá bom, já que ele não vai comprar, mas ela já começa a falar umas coisas que sem sentido na minha cabeça, que não fazem sentido. Mas por que não vai fazer diferença? Qual que é a diferença de um ano? A gente vai estar na casa. Na hora te chamou atenção ou você percebeu isso depois da morte do seu pai? Não, eu tô contando isso porque são várias situações. Sim, mas você só sacou isso depois claro. Tá. Depois da morte, encaixou. Culpa. Você tinha quantos anos? 17. Até que chega no momento que ela fala... Chega à noite pra mim. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes ali naquela época, que ela chega pra mim e fala, olha, posso te pedir um favor? Aí eu falei, tá. Ela falou, você pode ligar pro seu pai fingindo que você tá passando mal, fingindo que você tá meio bêbado, meio drogado. Nossa senhora. Fingindo que você tá meio bêbado, assim, só pro seu pai se sentir culpado de ter saído de casa. Eu falei, isso aqui já passou de todos os limites. Eu falei, você tá louca? Eu falei, você enlouqueceu. Eu falei, eu não vou ligar pro meu pai fingindo que eu tô bêbado, que eu tô drogado. Eu falei, você tá louca. No dia seguinte, eu tinha marcado de ver o meu pai. Meu pai chega pra me buscar em casa, eu entro no carro, esse seria o último dia que eu o veria vivo. Dia 4 de dezembro ou dia 3? Não, isso foi uma semana antes. E aí eu falei pra ele, pai, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, eu não sei mais como lidar com isso. Meu pai falou, o quê? Eu falei, olha, ontem minha mãe chegou pra mim, pediu pra eu te ligar, falando que eu tava bêbado, falando que eu tava drogado, falando que eu tava sei lá o quê. E é um absurdo. E aí meu pai, Carlos Eduardo, você já é homem, já. Se você quiser beber suas pingas, bebe suas pingas, não tenho nada com isso. Então meu pai, ele levou na brincadeira. Levou total na brincadeira. E eu meio que, tipo assim, eu falei, então tá, se você não vai se importar com isso, eu também vou deixar pra lá. Seu irmão ligava pra ele? Ela fazia isso também? Ele falava muito com seu pai? Não. Não. A maneira como ela usava ele era bem diferente. Ela dava tudo pra falar que meu pai não dava. Pra falar, eu sou a boa, seu pai é ruim, seu pai não faz nada. Pra que ele tivesse mais suscetível a fazer tudo o que ela quisesse.
Então, comigo, a dinâmica era na base da culpa. Você é culpado, você é culpado, você é culpado. Com o teu irmão era na base da raiva. Ficar com raiva do teu pai e se distanciar dele. Exato. Enfim, eu deixo isso pra lá. Ainda mais que ela devia falar, tá vendo? Pro seu irmão ele dá tudo. Se não fosse eu, você não tinha nada. Exato. Então, isso foi fomentando nele uma raiva do meu pai, uma raiva de mim, uma raiva de... Era uma casa muito desgostosa de estar. Era. Não tinha paz nessa tua casa. Seu irmão morava ainda com vocês? Uhum. Acho que nessa época ele foi morar em Andradina. Na época do crime ele estava morando longe. Fora, tá. Mas tanto que eu passei a minha infância e adolescência na empresa. Eu cresci indo ver meu pai. Meu pai pedia para alguém me buscar, ou eu ia de táxi, eu passava o dia na empresa e voltava para casa com meu pai muitas vezes porque eu não aguentava ficar em casa. Meu pai falava, então tá bom, então quando eu estiver na empresa, vem comigo. Tanto que até tem muitas situações do meu pai virar para mim e falar, filho, você tá vendo o filho de outro funcionário aqui na empresa? Eu, não. Meu pai, então por que você tá aqui todo dia? Eu falei, pai, porque não dá para eu ficar em casa. Eu não dou conta de ficar em casa. Eu falei, então se você deixar eu vir para cá, eu venho para cá. Aí eu ficava na mesa dele de escritório, eu atendia a ligação. Eu ficava lá, eu falava com a moça da lanchonete, eu fiquei amigo dela, ia lá, ficava conversando com ela. Aí eu passava o dia e meu pai me trazia de volta, porque era a única solução, assim, era o único... Era tipo, passa o dia comigo na empresa, vai morar fora, era tirar. Você tentava sair mesmo da casa. E aí você tá ali, você fala isso pro seu pai, que ela queria que você ligasse falando que tava bêbado e drogado, e depois a gente vai entender por que ela queria essa ligação. Aí ele não liga, você também não liga. E vai, o que acontece? E aí, alguns parentes decidem vir no final de semana, da semana do crime, passar o final de semana em São Paulo, com meu pai. Para todos irem pro Guarujá. Ele, a atual companheira e esses familiares. Meu pai me liga e fala, filho, vamos comigo? E meu pai, ele tinha uma coisa que também vai ser importante quando eu falar sobre o crime. Meu pai, ele me chamava de menininho. Menininho? Menininho. Meu pai me tratava igual criança. Eu já tinha 17 anos, mas pra ele era sempre... Menininho, vem cá. Menininho, vem cá. Menininho, vamos lá comigo pra Guarujá? Eu falei, pai, tá bom, eu vou, eu quero ir e tal. E aí, no sábado, quando eu começo a arrumar minhas coisas pra ir, ela fala, não é pra você ir. Não é pra você ir com seu pai. Aí eu falei, olha, eu vou. Para. Pelo amor de Deus, me deixa ir. Eu entro no carro, tô indo encontrar o meu pai. Quando eu chego na rua do apartamento do meu pai, ela liga e fala, volta o carro, volta pra trás. Eu falei, não, eu acabei de chegar aqui. Ela falou, volta, porque eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Aí eu falei, para com isso, deixa eu ir passar o final de semana com meu pai. Aí ela, não, você vai vir, você tem que vir e quando você chegar aqui você vai entender o que eu tô te dizendo. Desligo o telefone, ligo meu pai, eu falei, pai, minha mãe tá tendo um surto, tenho que voltar pra casa. Pai, Carlos Eduardo, você já tá aqui, tá todo mundo esperando, vamos pra praia. Eu falei, pai, não dá, porque e se ela fizer alguma coisa? Você não atendia, às vezes, ela ligar e não atender? É porque na época... Eu entendi que você era sequestrado, eu entendi tudo. Mas você, em algum momento, você não falava, eu não consigo mais falar com ela. Não atender e ela ficava pior ainda? Sim, sim. Tiveram vezes... Todas as vezes que eu falava pra ela não, ela surtava ainda mais. Bom, e aí você volta? E aí eu volto... entro na casa, chego no quarto dela. E no que eu entro no quarto dela, ela vira pra mim e fala... Então, Carlos Eduardo, eu sempre te falei que seu pai saiu daqui por sua causa e tal. Sabe o que acontece? Eu falei, o quê? Aí ela falou, então, seu pai falou pra mim que ele queria ter uma família normal, um filho normal, e por causa disso ele foi embora. Aí eu, tipo, mas o que você quer dizer com isso? É que você não é normal, né? O que você tá falando? Ela, seu pai pediu pra te seguirem, ele sabe onde você vai, ele sabe o que você faz e foi isso. Assim, ele sabe que você encontra com homens e é por causa disso. Mas seu pai não sabia que você era gay? Sabia.
mas eu nunca tinha conseguido falar com meu pai abertamente sobre isso, não por medo ou por vergonha, mas é porque a minha relação com meu pai não era isso. Eu acho que eu não queria envolver nada que fosse sexual na minha relação, sabe? Assim, de falar sobre isso. Porque meu pai, ele era meu pai e eu era o filho que ele tratava... O menininho. O menininho. Então eu falava, eu não quero falar sobre o que eu faço ou o que eu não faço com meu pai. Não é a pessoa... Sim. E aí eu comecei a sentir vergonha, eu comecei a sentir medo, eu não acreditei, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela pressão de, meu Deus, agora eu vou ter que falar com meu pai sobre isso. Será que tem algum fundo de verdade no que ela falou? Será que não tem? Como é que vai ser? Eu passei a tarde inteira chorando, meu pai começou a me ligar, eu já não atendia. Porque eu não sabia como lidar. É esse momento que você falou que ela consegue te afastar dele? Ela consegue criar um... É só esse momento. Só nesse momento. Que é bem quando ele vai morrer. Ah, Ele te ligava e você não atendia. não. E... Você não sabia nem o que ele queria falar com você. Não, depois eu atendi. Depois eu cheguei a atender. Mas no dia eu não conseguia, porque eu tava processando. Assim, porque isso foi no final de semana, né? Sim. Isso foi no final de semana antes do crime. Então eu falei, deixa eu pensar. Porque eu falei, e agora? Porque eu só tinha o meu pai. Só tinha ele. Não tinha mais ninguém. Então eu falei, gente, se meu pai não me amar, acabou. Eu falei, não tem mais nada. Eu falei, E mal sabia você que dali uma semana você não ia ter mais nada mesmo. Exato. E aí, meu pai me liga na segunda-feira e eu já tava estranho com ele, mas eu falei, bom, eu vou conversar com meu pai. E eu fui criando coragem, sabe assim? Porque meu pai, eu sabia que meu pai já sabia, porque quando eu conto, quando eu te falei daquela primeira namoradinha que eu tive, meu pai foi comigo no shopping comprar as alianças. Porque naquela época eu comprei 2 alianças e dei uma pra menininha e tal. E aí meu pai chegou pra mim e falou, posso ver o nome que tá? Aí ele viu o nome de uma menina. Aí ele vira pra mim e fala bem assim, olha, se não for isso que você quer, tá tudo bem, tá? Eu, como assim, pai? Se não for isso que eu quiser, tá tudo bem? Ele, não querendo me meter mais assim, mas se você... Não gostar de mulher, tá tudo certo, amor. Ele não falou com todas as letras, mas ele falou, olha, se não foi isso, você sabe que tá tudo bem, né? Aí eu, não, pai, mas é o que eu quero. Então eu já tinha tido algumas conversas que nas entrelinhas a gente tinha entendido que tava tudo bem. Mas como meu pai tinha saído de casa, tava num outro relacionamento e ela ficava ali com aquela pressão na minha cabeça o dia inteiro com um monte de coisa, acho que foi uma coisa meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Tipo, ela já tava tanto fazendo pressão ali em mim que uma hora eu já comecei a surtar. E eu falei, não, eu preciso conversar com meu pai sobre isso. E aí, na segunda-feira ele me liga. Ele, olha, a gente pode se falar na quinta-feira? Eu falei, pai, claro, a gente pode. Mas eu tava estranho com ele. Foi a última vez que eu falei com ele no telefone. Eu tava estranho, ele... Carlos, tá tudo bem? Eu falava, tá. Mas não tava. Eu falava, mas tá. Ele, tá bom. Na quinta-feira a gente se fala. Aí, tá bom. Aí, na quarta-feira, eu fui fazer umas provas. E aí, na quinta-feira, eu acordo de manhã, eu percebo que o meu celular não tá no meu quarto. E aí eu comecei a procurar pela casa inteira o aparelho. Eu não acho o aparelho. Falei com a funcionária que trabalhava em casa, tinha uns técnicos arrumando os computadores. Eu falei, me empresta o telefone para eu ligar para o número. Não consegui. E aí eu... tudo bem. Aí eu ligo para ela e falei bem assim, você consegue marcar um horário para eu ir no cabeleireiro? E naquela época eu tinha um cabelo grande. Eu falei, então... você marca pra mim? Ela, marco, claro que eu marco e tal, não sei o quê. E aí eu fui lá, e era longe, porque eu acho que um dia eu fui nesse cabeleireiro que era perto do trabalho do meu pai, e aí eu gostei das pessoas, e aí eu saía de Alphaville sempre pra ir lá, porque eu gostei do pessoal e eu ia lá. E aí eu peguei a Marginal Tietê e fui. No que eu tô no cabeleireiro, ela me liga lá. Ela me liga no telefone do cabeleireiro. E fala pra mim, você falou com seu pai hoje? Eu falei, não, ainda não falei com meu pai. Ela, não é pra você falar com ele. Eu falei, como assim não é pra eu falar com meu pai? Ela, não, vem cá, fala comigo antes. Eu preciso te falar uma coisa. E eu tava sem meu telefone, e eu falei, tá bom, eu vou ver o que é com ela, depois eu ligo pro meu pai.
E aí ela... eu saio de lá e volto pra casa por volta de umas 6, 7 horas. Chego em casa e aí eu viro pra ela e falo, tá, o que foi? Ela, não foi nada. Eu, como assim não foi nada? Ela, não foi nada, não, depois eu vejo isso. Aí eu, tá bom. Eu falei, me empresta seu celular, porque eu tô sem meu celular pra eu ligar pro meu pai, porque a gente tinha combinado de se ver hoje. Aí ela, não, tô esperando uma ligação aqui, depois você liga. Aí eu, tá bom. Isso era umas 7h30. E aí eu lembrei que a Da noite? Da noite. E aí eu lembrei que a funcionária lá de casa costumava deixar o aparelho de telefone dela em cima da máquina de secar. Eu falei, vou ligar a cobrar pro meu pai do telefone dela. Começo a descer as escadas, passo pelo telefone sem fio, o telefone não tá lá. Vou pra lavanderia. Na hora que eu chego, ela vem correndo do quarto dela. Solta esse telefone, não é pra você ligar pro seu pai, não é pra você ligar, não é. Eu, o que foi? O que tá acontecendo? Ela, não, eu vou marcar de ver um negócio aqui com seu pai, eu tô marcando com ele, a gente tá numa briga aqui, a gente tá num negócio, não é pra você ligar pro seu pai. Já acostumado com isso, eu também tomo uma decisão que eu me arrependo, mas eu falei, tá bom, eu ligo depois. Depois eu ligo. Qual a diferença? De eu ligar agora ou de eu ligar depois? Aí, falei, tá. E eu acho que eu sempre confrontei muito ela, mas eu acho que naquele momento eu já não tava mais com forças pra brigar, ou pra confrontar, ou pra falar nada. Porque a pressão psicológica naquele ano especificamente, não que nos outros não tenha sido, mas naquele ano tava muito maior do que antes. E aí, naquela época a gente ainda tinha o costume de ver a novela. Hoje em dia eu já não vejo mais, era por volta das 8, falei, tá bom, vou ver a novela, depois eu ligo. Aí eu vi o capítulo e desci, peguei o telefone e liguei 2 vezes. Meu pai já não atende. Que estranho. Mas eu já fui pensando assim, ela deve ter mentido alguma coisa pro meu pai, que se eu ligar pro meu pai vai ver que é mentira. E ela deve estar fazendo alguma coisa, mas eu também já tô de saco cheio de ficar no meio dessas coisas. E aí eu vou ligar pro meu pai, e aí eu vou falar pra ele o que é e tal, e vai ficar tudo bem. E eu tento ligar, ele não atende. Eu vou dormir. A funcionária bate na porta do quarto e fala bem assim, olha, sua mãe ligou aqui e falou que não é pra deixar você atender o telefone. Que estranho. Nisso o telefone toca. Aí eu falei, tá, vou atender o telefone. Fui atender o telefone, é a irmã dela. A irmã dela vira e fala bem assim, tá tudo bem aí? Eu, tá. Eu não sabia de nada. Irmã dela, irmã da sua mãe? Irmã dela, meia-irmã dela, uma meia-irmã dela. Não, essa irmã é a única dos 2 pais. E aí ela me liga, e aí ela fala... tá ela tudo liga bem? Pra onde? Ela liga pra casa, pro telefone, porque já tava de tá. volta no gancho. Já tava de volta no... O telefone sem fio. O telefone sem fio, já tava de volta. E aí ela, e seu pai? Ela, tá tudo bem, tá tudo certo? Eu, tá, até agora tá. Aí ela desliga o telefone e logo depois meu irmão liga. E meu irmão liga e aí ele fala... Oi, Carlos Eduardo, oi. Ele... então, eu tenho uma coisa pra te falar. Mas você vai ter que ser muito forte. Eu falei, o quê? Aí ele falou... aconteceu um acidente com meu pai. E aí eu desliguei o telefone, comecei a chorar. Mas até ali eu achei que era um acidente, sabe? Eu achei que meu pai estava vivo, que ele estava bem, que... né, talvez fosse uma batida de carro, alguma coisa nesse sentido, mas eu era, assim, meu pai é o amor da minha vida. Então eu tava, meu Deus, a pessoa mais importante, aconteceu alguma coisa. E aí eu entrei em pânico, comecei a gritar, pessoas começaram a chegar. E aí ninguém me contou nada. Ninguém me falava absolutamente nada. Eu falava, cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê? O que tá acontecendo? Eles falaram, não, eu vou te levar no hospital pra você ver eles. E aí eu... tá bom. Aí eu tomo banho. Nisso já era, o quê? 12:00. E aí eu comecei a rezar e falei, nossa, tomara que meu pai esteja bem. E você ainda não sabia de nada? Não. Eu não sabia de nada. E eu cheguei no hospital e aí eles falaram, sua mãe tá aqui. Ela vai conversar com você. E aí eu chego no hospital, entro no quarto
E ela fala... eu vejo ela toda de preto, deitada numa maca. E ela começa a falar... Carlos Eduardo, seu pai não volta mais, seu pai não volta mais. E eu ainda falava, olha... Tem 1 ano que meu pai se divorciou. Você achou que ela estava falando da separação? Eu cheguei, ela estava falando da separação. Eu falei, olha, tem 1 ano que vocês se divorciaram. Sabe? Tenta entender, entendeu? Já, né? Ela, não, mas ele não volta, ele não volta. E aí eu segurei a mão dela e falei, não, mas eu tô aqui, vai ficar tudo bem e tal. E aí ela falou, não, vai ficar tudo... Eu falando pra ela, não, vai ficar tudo bem e tal. E a colega de trabalho do meu pai passa na porta do quarto de hospital e fala, vocês já compraram um caixão? E aí na hora eu falei, esse caixão é pro meu pai? Ela, meio que com um sorrisinho assim, sabe? É pro seu pai. A sua mãe com um sorrisinho? E aí eles tentaram me sedar, enfim... Eu falei que não era pra me sedar, que eu queria entender o que estava acontecendo. E aí a colega de trabalho do meu pai me explica. Ela fala, olha, até agora o que se sabe é que seu pai foi numa rua procurando por uma criança. Chegou nessa rua, perguntou se tinham visto uma criança chorando. Uma criança? Uma criança. Perguntou se tinha visto uma criança chorando. E... O cara falou que não, ele volta pro carro, dão 2 tiros nele e vão embora, mas tiram a chave do carro. E o seu pai sai pela rua procurando ajuda, não consegue ajuda, tem uma hemorragia e isso levou ele ao óbito. Minha vida acabou. A sua mãe fala, você não pode falar nada, senão eu vou ser presa, a culpa é sua. Sim. E você vai e a polícia fala, eu quero teu depoimento. Isso. E você não sabendo que seu celular foi usado. Os telefones estavam grampeados. Então o que eu escutava ela falar era... Ai, estão querendo colocar a culpa do crime no meu filho e se colocarem a culpa no meu filho eu me entrego. Eu falo que fui eu mesmo não tendo sido, porque eu não vou deixar fazerem nada com meu filho. Ela falava isso? Ela falava isso. Porque ela meio que grampeava também os telefones da casa de vocês, então ela sabia que estava grampeado também, Sabia. É porque pra mim era surreal imaginar que alguém pudesse... Pudesse imaginar você matando seu pai. Imaginar eu matando meu pai, porque meu pai era a única pessoa que eu tinha na minha vida, então era muito surreal imaginar.